Em inglês e em espanhol, o Departamento de Estado americano publica a imagem de Trump com a seguinte frase: "Esse é o nosso hemisfério." Recado claro da Casa Branca aos aliados de Maduro. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. A ação militar célere e minuciosamente treinada dos Estados Unidos contrastou com a atrapalhada dos agentes de segurança da Venezuela. Tiros e movimentação de tanques em Caracas na noite da última segunda-feira lembrou um episódio de Os Trapalhões. Vamos então dar boa tarde ao nosso queridíssimo correspondente internacional, já está aqui conosco no telão, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha no Jornal da Tarde, aqui, segunda edição. Sempre muito bom ter a sua audiência conosco aqui. Olha, os Trapalhões teriam feito melhor, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, a mensagem ali publicada pela Casa Branca, ela tem vários endereços. Não, além dos aliados de Maduro, como você bem disse, Geisiane, veja bem, é para os governos que insistem em fazer parcerias com países hostis aos Estados Unidos, vide Rússia e China. Mas, além disso, Geisiane, para países e governos que insistem em fazer parcerias com grupos terroristas do Oriente Médio, Hezbollah e Hamas, mais precisamente, mas além de outros grupos. Então, a Casa Branca também reforça com essa publicação a mensagem, né, melhor dizendo, a publicação de um documento extremamente importante que nós analisamos do começo ao fim esse documento lá no programa de Leste a Oeste, não é? Que vai ao ar aqui às sextas-feiras, justamente porque é o documento de segurança nacional dos Estados Unidos, que restabelece a doutrina Monroe e recoloca aí os Estados Unidos como o centro da segurança do hemisfério, ou seja, as questões do hemisfério serão discutidas internamente sob a batuta dos Estados Unidos. Então é uma publicação forte e que manda, sim, esse recado, mas mais do que o recado, Geisiane, a gente já viu que os Estados Unidos estão colocando em prática essa mensagem. Bom, agora saindo então, não é, justamente desse recado forte, olha o contraste, né? Na mesma pauta, sim, a operação americana ela ganhou destaque mundial, né? Obviamente, tamanha a precisão do ataque no último sábado. Foram necessários, repito, apenas 47 segundos para levar aí o Nicolás Maduro do seu quarto até o helicóptero. Surgem mais informações, segundo um jornalista muito credenciado, Cássio Cantro, além de Nicolás Maduro, os agentes americanos também teriam aí preso alguns agentes cubanos, mas essa informação está sendo averiguada, a gente ainda não tem uma informação oficial, que seria realmente extraordinário. Já pensou, além da delação de Nicolás Maduro, também a gente ter ali alguns agentes cubanos delatando, né? Mas, repito, essa é uma informação que a gente está trabalhando e vai tentar trazer aqui as atualizações sobre isso durante a semana. Uma coisa é certa, o fracasso da operação cubana em defender Nicolás Maduro. É tão bom poder falar disso livremente sem ser acusado de ser aí parte de alguma teoria da conspiração. O próprio governo cubano admitiu que 32 agentes cubanos morreram nessa operação. Geisiane, dá vontade de ficar falando isso aqui em looping, sabe, por umas 3 semanas, de tanto que disseram que era teoria, que isso não acontecia, como era teoria até outro dia o Foro de São Paulo, não é? A gente sabe que não é mais teoria, e sim, ele é real, ele existe, mas ele está com as costas na parede. E, falando em trapalhadas, então, o que aconteceu ontem à noite, Geisiane? Chegaram notícias, vídeos, inclusive, não é? De tiros, disparos. Nós estamos vendo aí as imagens que a nossa direção gentilmente disponibiliza para a nossa audiência, e a possibilidade de um golpe dentro do golpe, quer dizer, teria alguma força, uma das 4 ali que o Serrão citou, tomando o poder dentro da Venezuela. Decolaram caças, tanto F-16 quanto Sukhoi. A Venezuela tem alguns caças F-16 antigos e também esses caças russos. A artilharia entrou em ação. Bom, como você pode imaginar, como correspondente que acompanha a geopolítica minuto a minuto, nós começamos a apurar tudo isso, verificar e, enfim, estamos diante de um golpe.
Eis que se descobre, então, o que aconteceu, Geisiane. Basicamente, a versão oficial é de que um drone estava sobrevoando ali próximo ao Palácio Miraflores, que é o palácio presidencial na Venezuela. Os guardas atiraram nesse drone, ou pessoas da segurança que estavam do lado de fora também começaram a atirar, e foi disparado um alarme de segurança, e basicamente, por alguns minutos, eles estavam atirando entre eles, sabe? Não era nada. Aí, quando perceberam que não tinham inimigo, depois de alguns minutos, os caças voltaram para a base, a artilharia voltou também, não é, para o galpão, voltou para sua base, e a coisa foi se acalmando. Ou seja, um drone foi o suficiente para levantar todo esse aparato militar aí do regime, que indica duas coisas, Geisiane. A primeira delas, o estado de pânico, não é? Depois da operação do sábado, bem sucedida por parte das forças americanas, então agora qualquer possível ameaça, eles vão disparar esse alarme. E segundo, um despreparo total, né? Você não ter a capacidade ali de identificar o que era um drone, enfim, que não era uma ameaça real naquele momento, aquilo ali deveria ser neutralizado em questão de segundos, e bem no fim, milhares de pessoas no mundo estavam acompanhando o que era, na verdade, um tiroteio entre as forças venezuelanas. Porém, Geisiane, vamos ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Pode sim, vamos deixar aí essa porta aberta, ter sido uma tentativa de alguém ali verificar a capacidade de resposta do regime, e também se as forças que ali estão são fiéis a Delcy Rodrigues. Essa possibilidade existe. Alguém falou, vamos aqui ver se realmente aqueles guardas que estão ali, o sistema de segurança, todo o aparato de segurança é fiel a Delcy Rodrigues. Vamos colocar um drone, alguma coisa ali, a gente já descobre. E se era essa a intenção, com certeza descobriram. No mínimo, o mundo deu risada mais uma vez aí do exército bolivariano que faz a defesa da Venezuela, Geisiane. Van Kleber, trago aqui a nossa tela os nossos analistas do dia. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Vamos lá, grande Van Kleber. Primeiro, feliz ano novo para você. Trump lançou sua doutrina, o hemisfério é nosso. Olha, Lourão pegou pesado, mandou ver. Agora, nessa declaração, a gente tem que considerar um fato que precisa ser pesado, e eu queria a sua análise sobre ele. A China. A China tem aqui grande influência econômica e financeira na América Latina, sobretudo no Brasil. No Brasil, a China tem forte presença no setor elétrico, no setor de infraestrutura e em outras áreas onde eles também já estão atuando aí de maneira pesadíssima. Então, Trump vai enfrentar os chineses também na economia, ou vai ter uma outra estratégia diferente para tentar neutralizar a presença chinesa e ter uma outra forma de conquistar de verdade essa hegemonia norte-americana novamente na América Latina? Hegemonia que foi avacalhada pela era Biden, né? Isso mesmo, Serrão. Feliz ano novo para você também, para toda a sua família. Sempre uma alegria estar aqui com você. Essa é a grande montanha a ser escalada aí pela doutrina Monroe na América Latina. Tirar o Hezbollah, tirar até mesmo ou diminuir a influência russa é até mais simples. Agora, essa influência chinesa não será tão simples. Mas precisamos aqui dizer que a administração Trump vem obtendo vitórias nesse sentido. A Argentina talvez seja o maior exemplo disso, com o apoio que o governo americano deu recentemente às eleições de middle term. Seria o equivalente, né? A eleição de middle term lá na Argentina, um aporte financeiro de 20 bilhões de dólares, que acabou se tornando um investimento para os Estados Unidos com a valorização do peso argentino, não é? Então, nesse quesito, a gente tem a primeira vitória aí da administração Trump. No Paraguai também, o Paraguai nunca teve relações estreitas com a China, mas de qualquer maneira a administração Trump já trabalhou e conseguiu também ali manter isso, né? Quem vem colecionando vitórias na esteira dos Estados Unidos nessa questão da influência na América Latina é Israel, reforçando justamente sua parceria aí com o Paraguai e com a Argentina. Agora, realmente, essa disputa, para a gente entender até onde os Estados Unidos conseguirão diminuir a influência da China na América Latina, ela não está na Venezuela,
ela não está na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, mas sim no Brasil. Como a administração Trump conseguirá diminuir, pelo menos, e reparem, eu não estou nem falando em retirar completamente a influência da China no Brasil, mas pelo menos diminuir essa influência. Isso não será tão simples, vai muito além de qualquer acordo que se fale de terras raras ou do agronegócio, é uma relação mais profunda. A gente sabe que o atual governo no Brasil ele tem estreitas relações com o regime chinês, principalmente ideológicas. E aqui, se a administração Trump entender que vai além de uma relação comercial, essa relação do regime brasileiro com o regime chinês, aí sim, no campo ideológico, a administração Trump pode conquistar essa vitória, porque é ali que está essa relação. Veja bem, Serrão, a maioria da população brasileira ela não se vê alinhada ideologicamente com o regime chinês. Eu tenho certeza disso, que a maioria da população brasileira se vê muito mais alinhada com o Ocidente. E o ponto que eu uso para essa questão é justamente a perseguição aos cristãos que acontece na China. Isso o governo brasileiro fecha o olho, faz de conta que não acontece, como fez de conta que não acontecia na Nigéria, até que o presidente Trump teve que tomar uma atitude lá também de bombardear as instalações do Estado Islâmico. Então, nesse campo aqui, eu acredito que sim, dá para os Estados Unidos diminuírem essa influência. Agora, realmente, é uma missão muito difícil, muito complicada, e como você bem disse, ela é tão difícil assim justamente porque nos anos Biden, e também vem de trás, essa questão toda começa com Bill Clinton lá atrás e vem até os dias de hoje. Agora o Trump, então, a segunda administração Trump, tenta de alguma maneira diminuir essa influência, estaremos acompanhando. Geisiane, eu devolvo para você.